Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com a doutora Luciana. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Márcia Muniz, né? Eu sou diretora de relacionamento nacional e internacional da Abrat e também estou hoje presidente da Aporte de Portugal. E hoje estou com a diretora jurídica da Abrat, a doutora Luciana Silvestre, que hoje a gente veio trazer para você, caro filiado, e para você que também não é filiado, mas também está aqui nos assistindo, informações importantes. Muita gente confusa com essa questão do PL que está rodando a respeito da psicoterapia, ai, vai poder, não vai poder. Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre as atualizações. Porque se vocês entrarem no Instagram da Abrat, vocês vão perceber que a doutora Luciana, em 2024, ela fez um vídeo muito completo, aliás, 2 vídeos, uma parte 1 e parte 2, muito completo, na época, falando o que era um projeto de lei, que projeto de lei era esse, né? Na época, inclusive, não existia nem relator, né? Então, ela fez o vídeo completo até aquele momento. Então, teve alguns desdobramentos, né? Esse assunto evoluiu, esse assunto, e hoje ela vai falar justamente um pouquinho sobre a evolução daquele projeto de lei de 2023, né, que ela fez em 2024, nós estamos em 2026, então ela vai falar um pouquinho sobre as atualizações, o que aconteceu, os desdobramentos, é sério, não é sério, a gente tem que colocar atenção, não tem que colocar atenção, aonde isso vai parar, então tudo isso ela vai esclarecer hoje e a gente vai ter um papo muito importante aqui. Então, para você que é terapeuta comprometido com o seu trabalho, né, com o seu trabalho ético, é importante que você entenda esse conteúdo, fique aqui com a gente para você poder se atualizar no que está acontecendo, porque a gente vê, internet é terra de ninguém, é terra sem lei, né? Então a gente vê de tudo, né, doutora Luciana? De tudo que é tipo de informação e de desinformação também. Então aqui a gente procurou realmente trazer uma comunicação de excelência para você que está aqui, porque você que é terapeuta, que está com a gente, nosso filiado, merece ter essa comunicação de excelência para entender o que está rolando nesse mundo terapêutico e o que é importante para que a gente, enquanto profissional, tanto a gente possa se resguardar, né, como a gente possa trabalhar de uma maneira muito mais confiante, muito mais confortável. Então, doutora Luciana, eu vou deixar um pouquinho ela falar e eu vou conversando com ela, fazendo como se a gente estivesse aqui num café muito especial, muito gostoso, com amigos queridos. Agora é com você, doutora Luciana, quais são as atualizações? Pessoal, então bora a gente se atualizar, né, sobre o PL 2386 de 2023. Como a Márcia mencionou, tem um vídeo lá no Instagram da Abrat detalhando sobre que na época não existia um relator, agora já tem um relator, tá? Eu Pois é, explico. inclusive o vídeo, doutora, a senhora fez em 2024, tipo um ano, eu acho que não fazia nem quase um ano que estava rolando e as pessoas já estavam perguntando, e a Brat, como sempre, né? E você, como diretora jurídica, sempre à frente, né? Já falou, vamos gravar um vídeo, vamos falar para as pessoas ficarem um pouco mais tranquilas, porque isso ainda é um projeto de lei. Na época, né, era um projeto de lei, ainda não tinha nem relator, então agora já existe um relator. E quais são esses desdobramentos? Exato. Então, Márcia, realmente agora já tem um relator. O relator é o deputado Amon Mandel, tá? Então, com o relator, ele tem a função de dar o voto, o parecer dele. Claro que ele não vai dar o voto só da opinião dele. Existe uma comissão técnica, né? Nesse sentido. Então, tivemos o parecer dele no site. Então, assim, importante, todas as informações que vocês tiverem na internet, por favor, façam a consulta no site oficial da Câmara Legislativa. Inclusive, a Márcia vai deixar aí o link para vocês poderem fazer a consulta. É bem informativo, instruído. Então, qualquer dúvida, qualquer informação na internet, vá conferir, tá? Então, conferindo com esse site, o relator, o deputado Amon, ele emitiu um parecer, tá? O último parecer aqui, que é o mais importante. Na verdade, foi um só, mas se vocês perceberem na consulta do site, vocês vão ver vários. Tem um de 2 de abril, tá? E esse de maio. Então, vamos direto pro de maio, ok? Ele é um substitutivo. O que quer dizer isso? O relator, na análise dessa comissão, dessa pesquisa e estudo, ele percebeu que precisava fazer algumas mudanças,
tá? No projeto de lei. Então, a gente coloca como uma nova proposta. Antes de falar da nova proposta, o que é o projeto de lei, né? Novamente, eles que estão pedindo uma regulamentação para dar exclusividade da psicoterapia, tá? Em cuidados da saúde mental para psicólogos e psiquiatras médicos, ok? O que o deputado incluiu no seu relatório de parecer dessa nova proposta? Que se mantivesse a palavra, né? Cuidados com a saúde mental de forma genérica, iria restringir várias práticas integrativas. Você, como terapeuta, também teria o seu direito restringido de exercer sua atividade. Então, ele entendeu que deveria tirar esse termo e incluir apenas a questão, focar apenas na questão da psicoterapia e conceituar, saber quais são as delimitações da atuação. Por quê? Para não restringir a atividade, as terapêuticas das práticas integrativas dos PICs. Tá? Então, a gente está pensando aí de modo muito geral e amplo a musicoterapia, a meditação, o yoga, entre outras afins, ok? Outra proposta que ele coloca é sobre a questão das sanções. Então, uma coisa mais definida, mais delimitada. Então, é nesse sentido. Outra alteração que teve, tá? Movimentação que teve aqui de procedimento, que é bem importante. Como eu disse lá no primeiro vídeo de 2024, Márcia, eu falo que no projeto de lei a gente tem que ter algumas comissões, né, para se discutir, debater se realmente é viável, né? Tem que pensar num coletivo aí, num todo. Então, para esse projeto de lei, eu tinha mencionado que seria a Comissão de Saúde, que é o que está hoje, certo? Depois passaria para a Comissão de Constituição, de Justiça e Cidadania, também para debater sobre. E um deputado no dia 1º de junho, vocês vão ver isso lá no site, ele incluiu um pedido, é o deputado Leonardo Monteiro, achei muito pertinente, tá? Eu também achei, eu achei incrível a forma como ele pontuou isso. Muito legal. Pensando muito de forma sistêmica, né? Como você sempre diz. Ele pede, tô até abrindo aqui. Substitutivo. Não é substitutivo. Substitutivo é do Amon Mandel, tá? Que é sobre uma nova proposta. Esse aqui é um pedido para inclusão de mais uma comissão, tá? Então, além das duas, ele pede a comissão de trabalho. E ele explica por que a comissão de trabalho, muito pertinente, gente. Eu vou ler aqui rapidinho, tá lá no site, vocês podem baixar, entender. Ele coloca a fundamentação por que ter a competência também dessa comissão de trabalho. Então, assim, nós vamos debater até então só estava da saúde, da cidadania, então a do trabalho faz todo sentido, né? Muito. Faz muito sentido, né? Porque quem que vai ser o maior prejudicado, né? Pensando um dos, né? Mas a gente pensar numa grande proporção, é o trabalhador também e o usuário. Sim. Que são, para nós, a BRAT, filiados, os terapeutas, são os clientes, né? Então, olha como o impacto é bem importante. Então, assim, de forma bem resumida, tá? Então, assim, qual é a fundamentação para incluir essa comissão de trabalho? Então, ele pensa no adoecimento mental, tá? Incapacidade laboral. As pessoas estão ficando cada vez mais doentes na saúde mental. Então, isso você restringindo profissionais capacitados, que nós vamos falar sobre isso, né? Nós vamos falar sobre isso. Por que dessa medida e essa lei que eles querem colocar? Existe um motivo, vamos debater aqui. Então, eles estão pensando nisso, né? Então, se você retirar, restringir profissionais habilitados, capacitados, como que vai ficar essas pessoas que estão adoecendo cada vez mais? Né? A vedação sobre o exercício profissional, a gente tem a Constituição, no artigo 5º, que fala que o exercício da atividade profissional é livre, então você tem uma restrição aí bem ampla. Tá falando aqui também sobre a criminalização indireta de profissionais não psicólogos e não psiquiatra, a gente volta nessa parte da Constituição que a gente acabou de falar, tá? E também a gente está inviabilizando as práticas integrativas que a gente mencionou agora anteriormente. E que foi um avanço tão grande, né, doutora? A gente teve um avanço enorme nessa área de terapias, de ter conseguido entrar para as PICs, né, e estar dentro do SUS. Então, já foi um avanço. E aí parece que foi um retrocesso, tudo que estão questionando, né? Então, exato, assim, não estava razoável. Eu entendo, e a gente, como vocês dizem, a gente vai falar o que motivou,
né, esse PL, o que motivou isso, que não está errado de todas as formas, e é isso que a gente vai falar bem certinho, mas a forma como eles estavam querendo restringir é inviável, né? Porque tem o seu valor, e tem um valor enorme, já tem um lugar no mercado. Então, ia ser um problema muito sério. Então, se essa comissão do trabalho não pedisse, mas já foi incluída ou o pedido já foi aceito ou ainda não? Não, só foi protocolado o pedido agora, é bem recente, dia 1º de junho, tá? Deputado Leonardo Monteiro. Então isso ainda vai ter ainda um resultado. Vai ter desdobramento ainda disso, tá? Tem que ter a votação, provavelmente, né? Vamos torcer aí para que realmente tenha a inclusão, porque é muito pertinente. Olha o impacto, a gente está pensando em relação de trabalho, terapeutas capacitados ficando sem poder exercer sua atividade, e também usuários, os clientes, as pessoas também não tendo acesso aos terapeutas que trabalham com as PICs, né? Exatamente. Práticas integrativas, que é reconhecida e tem todo o seu valor efetivo. Então, outro ponto que ele coloca aqui, cerceamento de aconselhamento pastoral, porque você também vai excluir eles, tá certo? Resumindo, seria isso, tá? Tem a parte do psicopedagogo também, se a lei passasse da forma como estava, você também iria restringir o psicopedagogo, olha só, o trabalho tão isso é um absurdo, né? Eu sou psicopedagoga e, gente, a gente vê, obviamente, na faculdade, a gente tem a cadeira de psicologia da educação, né? É um outro olhar. Imagina acabar com isso. Não faz nem sentido, uma profissão tão antiga também, né? Que ajuda tanto nas escolas e tudo mais. Como que ia ficar esse tanto de profissional, né? Enfim, mas de novo, né? A gente costuma falar, né, inclusive em programação neurolinguística, que todo comportamento tem uma intenção positiva, por pior que pareça este comportamento, né? Então, eu trabalho com PNL, a doutora também conhece muito programação neurolinguística, e a gente sabe o que motivou. E falando um pouquinho sobre isso, a doutora já terminou essa parte do PL ou ainda tem mais coisa para falar? Só doutora? um ponto que eu acho pertinente colocar bem rapidamente, Márcia, assim, esse voto aí, essa proposta do relator, o deputado Amon, ele coloca que é importante, nós também entendemos que sim, ter a definição da psicoterapia, tá? E enumerar as definições, atuações, para não ter a restrição profissional, certo? Tá, o que é psicoterapia? Qual é o trabalho dela? Qual o desdobramento dela? Então, para onde, o que o psicólogo pode atuar exclusivamente? Por quê e para quê, certo? O que o psiquiatra também, médico, pode atuar na psicoterapia. Porque se não definir e não delimitar e esclarecer melhor sobre, a gente vai restringir no todo, né? Por isso que tem essa discussão e essa proposta de uma nova pesquisa, e vamos estar juntos acompanhando e buscando também auxiliar. Depois, até no finalzinho, se a gente puder falar um pouquinho, Márcia, se talvez a gente montar um grupo, uma comissão, quem for filiado, quiser participar da gente também, colaborar com essas definições, né? Acho que é importante. Sim, a gente pode criar isso no futuro bem próximo, né? Primeiro estruturar internamente para poder depois falar com os filiados que tenham interesse nesse sentido, e que eu acho importante, né? Mas voltando para a questão do que motivou e por que está toda essa movimentação, né? O que motivou a quererem criar uma lei para restringir a questão da saúde mental, a gente sabe que tem muitas motivações, né? Existe motivação política, de reserva de mercado, sim, existe também, mas vai para além disso, né? E eu acho importante a gente pontuar tudo isso. Enquanto está na questão da reserva de mercado, a gente entende que existe pessoas que precisam de ajuda e cada vez mais o mundo está cada vez mais desafiante. Nós passamos por muitos tipos de eventos no mundo, né? Como a gente pode citar aqui a própria pandemia, que até hoje tem sequelas em muitas pessoas, né? Deixou um rastro de sequelas, eu não estou falando só de sequelas físicas, né, que também algumas pessoas ficaram,
mas sequelas emocionais, mentais, por conta do distanciamento social, e cada faixa etária de idade ficou com um tipo de sequela diferente. A criança teve um tipo, o adolescente teve outro, o adulto teve outro, porque são demandas diferentes, né? Então, se a gente fosse, por exemplo, pegar só esse evento, né, emocionalmente significativo da nossa linha do tempo aqui, e pegasse somente profissionais, por exemplo, psicólogos, eles não iam dar conta, porque é muita gente, né? Então, assim, falando de reserva de mercado, isso é uma utopia, né? Porque tem gente para todo tipo de profissional, né? Porque tem pessoas que vão gostar mais de uma parte mais psicanalítica, tem gente que já vai preferir logo ao médico, ao psiquiatra, porque ela vai preferir de repente, ou vai precisar ser medicada, porque tem isso também, porque é óbvio, não tem como atravessar. E a grande questão são esses limites. Eu acho que é onde mais pega, doutora. Me corrija se eu estiver equivocada aqui, que a gente conversa muito sobre esse assunto. Mas é a questão das qualificações, da ética, principalmente. E uma coisa que a gente preza muito, inclusive quem é filiado da Abrat sabe disso, e se não souber, basta ir lá, é muito simples. Você entra no seu painel reservado, lá você tem uma série de documentos importantes na área reservada do filiado, tem lá normas e condutas de um terapeuta. O que um terapeuta pode e o que o terapeuta não pode. Porque, vamos lá, a psicologia tem um conselho, né? O advogado tem a OAB, né? Então, o médico tem o CRP. Então, várias profissões de classe têm lá a sua aquele pessoal que toma conta, que tem as normas, que tem as regras. Então, o terapeuta, ele não tem um conselho, ele não é regulamentado, né? Então, o que acontece? A Abrat, ela nasceu com este intuito, com este desejo. Então, ela é uma associação de classe. São os terapeutas que se juntam na Abrat para que a gente possa fazer a diferença nesse mercado, né? Porque em qualquer profissão, acho que tem que ficar muito claro aqui, né? Em qualquer profissão existem bons e maus profissionais. Exato. Né? Então, mas aqui a gente está aqui para falar dos terapeutas, então é muito importante a gente colocar a mão na consciência, né? E entender que assim não é legal a postura. Eu tenho visto, infelizmente, eu tenho visto alguns terapeutas, ao invés de exercer o seu dever de cidadão, simplesmente ir lá na Câmara, lá no link do Senado, votar dentro daquilo que acredita, exercer o seu papel de cidadão. Ok, isso é importante. Agora, entrar em fóruns, ficar indo em publicações e ficar brigando com psicólogos, não, isso não existe, né? Então, assim, isso não é legal, não é uma postura ética de um bom profissional, de um bom terapeuta. Aí vocês vão falar, poxa, Márcia, mas tem psicólogos fazendo. Mas aí é com eles. Eu estou aqui para falar sobre isso. Então, cada profissão tem a sua ética ou não, né, doutora? Ou não. E assim, Márcia, vamos pensar. Práticas integrativas e complementares. O que é isso? Não é um melhor que o outro ou que um dá um resultado 100%, não. Complementares. Integrativas e complementares. Então, o médico, o psicólogo e o terapeuta pode atuar junto para a promoção e bem-estar da saúde do indivíduo. O médico para cuidar de doença, diagnóstico e doença, né? O psicólogo atuar na área dele, dar o diagnóstico dentro da parte comportamental e atuar dentro daquilo que ele aprendeu. E o terapeuta, dentro das suas vertentes, nós temos vertente até espiritual, energética, espiritual, comportamental. Então, ele vai promover mais saúde. Acho que o Márcio pode falar com mais precisão sobre uma pessoa que passa por um tratamento de câncer, como um terapeuta é importante para restabelecer, para ajudar melhor a pessoa a passar por um tratamento de um câncer com um médico. Com certeza. Assim, eu posso falar com propriedade, assim, eu já tive câncer, inclusive, sou terapeuta também, né? Então, assim, eu já tive câncer e, obviamente, fiz todo o tratamento oncológico correto, com médicos, tudo mais. Fiz terapia com psicólogo no TCC, porque, para o meu caso especificamente, eu precisava também fazer... E fiz também reiki,
né? Acupuntura. Então, assim, tudo isso, aí você fala assim, ai, Márcia, tipo, tudo fez parte do meu bem-estar, tudo fez parte do meu cuidado com a minha saúde mental, espiritual, vibracional. Sim, porque o ser humano é holístico. Que eu acho que isso é uma coisa, né, importante de falar, existem até muitas pessoas que até são terapeutas holísticos, mas não sabem o que significa a palavra holística. O holístico significa olhar para o todo, para a mente, para o corpo, para as emoções, é olhar o todo do ser humano, né? Que nós somos um grande universo. Então, nós temos a parte orgânica, nós temos a parte emocional, e cada profissional cuida de uma esfera. E por isso que a doutora falou, integrativo, complementar, que isso fique claro. Então, existe espaço para todo mundo. Mas eu acho que, no fundo, existem muitos psicólogos que entendem isso. Porém, eu acho que veio, e eu não acho até que foi à toa, eu acho que tudo vem para uma mudança positiva, né? Para que a gente cada vez mais se qualifique, cada vez mais a gente saiba se colocar, se posicionar, né? Eu acho que a gente nunca para de estudar, né? De se atualizar na nossa área. Mas, acima de tudo, saber quais são os nossos limites. Toda profissão tem os seus limites. Então, assim, existem limitações, no sentido de que a gente sempre fala sobre isso, e isso está no Manual de Normas e Condutas da ABRAT, que foi criada justamente para orientar de maneira jurídica, legal e comportamental do terapeuta. Né? Então, assim, a gente fala muito, o terapeuta, ele não dá diagnóstico, um terapeuta não inocula nem nada na pessoa. Sim. E as normas de conduta, a gente não tem só regras, tem informação. Exatamente. No começo todo, tem uma informação preciosa que vocês podem, para vocês poderem entender melhor sobre o histórico e compreender a questão da atividade, até para vocês utilizarem como divulgação, tá? E depois vem as regras, que aí continua. Então, existem as regras de como você, enquanto terapeuta, se resguardar, enquanto resguardar o seu interagente. Sim, interagente, você ouviu certo. Porque terapeuta não tem paciente. Terapeuta tem interagente. Ou, no máximo, tem clientes. Né? Se você preferir essa palavra. Mas nunca paciente. Né? Então, isso é muito. Isso são coisas que estão escritas, inclusive, nesse manual tão ricamente colocado para que você possa se resguardar o seu interagente, para que você possa trabalhar de uma maneira ética e profissional. Né? Então, você tem as suas qualificações. Então, ao invés de falar da grama do vizinho, é falar o que você faz de bom. Né? Então, assim, não é para estar atacando ninguém. Quem tem ética no seu trabalho, principalmente trabalhando com aquilo que a gente trabalha, que é tão lindo, né? Que é com o bem-estar do ser humano. Então, existe espaço para todo mundo. E aí fica muito no ar, mas é que a gente não pode usar. Não, a psicoterapia, ela não, a psicologia ainda, pelo menos, não é detentora da palavra. Né? Não é detentora. Porém, eu entendo por que eles pedem para não deixar. Mas isso vai clarear, eu tenho certeza. Ainda está desenrolando tudo isso. Eu acho que isso é bom para nós, é bom para eles, né? Já perceberam, então, assim, já houve uma luz no final do túnel, que já teve pessoas que perceberam, como essa pessoa maravilhosa da comissão de trabalho que quer fazer parte, né? Percebeu que, tá muito amplo isso, não dá, isso vai resvalar e vai prejudicar muita gente. Então, vamos pontuar o que é o quê no jogo do bicho? Né? Então, isso é legal também. Isso vai ser bom para a gente, isso vai ser bom para eles, porque vai delimitar o que é que o psicólogo pode fazer, até onde ele vai, até onde o psiquiatra vai e até onde o terapeuta pode ir, para que a gente coexista num sistema. É um trabalho colaborativo. Exato. Eu acho que é importante que todo mundo dê a sua opinião. Quando a gente fala assim, vai lá e exerce o seu papel de cidadão e vota, vote lá, discordo totalmente, não é no sentido discordando da lei que está querendo ser aprovada, mas é discordar porque existem formas de coexistir. Né? É tendo em mente que é possível coexistir.
né? Porque um psicólogo é de extrema importância, um terapeuta é de extrema importância, um psiquiatra é de extrema importância. Principalmente hoje, nos dias de hoje. É mais necessário do que nunca. Então, eu acho que a nossa postura tem que ser só, olha, eu discordo, porque eu acho que tem como ter um meio do caminho. E a gente vai buscar este meio do caminho, para que a nossa profissão continue sendo valorizada. Esse é o nosso objetivo. E uma coisa importante, né, doutora, que você recebe muito esse tipo de mensagem, e eu também. Perguntando assim, qual é a posição da Abrat? Lá em Brasília, lá não sei aonde. Eu acho muito importante entender o que é uma associação. Não é a associação que tem que ir lá e fazer. Todos os filiados são a associação. Os filiados têm também a responsabilidade disso, né? Então, nós organizamos essa associação. Só que a associação sozinha não faz nada, né? O que faz é a união das pessoas, as pessoas que fazem parte dessa associação. Então, juntos, e eu não me canso de falar isso, juntos nós somos mais fortes. Então, assim, Exato. vocês também podem. E que tipo de ação, por exemplo, doutora, eu quero que você fale aqui um pouquinho, porque eu, se deixar, você sabe que eu ligo o play, eu não paro de falar, né? Então, assim, de que forma os associados, os filiados, podem também colaborar com esse projeto, como eles podem ajudar também para que essa linda profissão esteja cada vez mais caminhando para um rumo lindo, ético, profissional. O que eles podem fazer também, além de ir lá e votar? Tem mais alguma coisa que o associado possa fazer? Claro, sim. Como eu disse, o relator hoje é o Amon Mandel, ok? Ele recebe e-mails. Hoje nós temos o pedido do deputado Leonardo Monteiro. Se vocês não lembrarem do nome, embora vai estar gravado essa live depois, vocês podem estar indo lá no link, né? E pegar o nome deles, tal. Isso é público, então vocês pegam um e-mail, vão ver qual é o gabinete, pode estar ligando. E se manifestar no sentido, por exemplo, nós temos hoje quantas técnicas que são reconhecidas na Abrat de terapeuta? São várias, além das PICs definidas, certo? Então, sim, quando cada um poder escrever a sua técnica, né, a terapêutica que você trabalha, de falar, olha, o que é, qual é o benefício, como que se trabalha dentro da ética, tá? Primeiro se apresentando dentro de ser um terapeuta responsável, qualificado, ok? E aí você fazer uma descrição de que é essa técnica e qual o benefício que ela traz, vocês poderem encaminhar isso para um dos dois, ou alguém que vocês entendam que está nesse projeto todo, do projeto de lei das comissões, pode agregar, porque as decisões, os pareceres, eles não são de forma pessoal, tá? O deputado não é ele que decide sozinho, ele faz consultas com profissionais técnicos, com os parceiros dele, com os e-mails que eles recebem, então é um movimento. Então, cada um do terapeuta, né, os filiados, associados, eles podem estar fazendo esse trabalho, desde que faça de forma responsável, né, dentro de tudo que a gente colocou aqui. Porque com respeito, né, principalmente, com respeito, com ética. A gente vive batendo nessa tecla, porque o que acontece, a gente vê um pouco de tudo. Como eu disse até anteriormente, existem más profissionais e bons profissionais em qualquer área que existe da vida. Mas, por exemplo, é importante a gente entender que existem nomenclaturas que não é tão legal um terapeuta utilizar, né? É muito comum a gente ver, obviamente, médicos serem chamados de doutores, advogados serem chamados de doutores. Agora, um terapeuta, ele não pode nunca se intitular doutor. Márcia, se a gente for ao pé da letra na lei, a gente não está falando da lei. O que a gente está falando aqui é a possibilidade que a gente estava falando até anteriormente, doutora, de induzir a erro, direito do consumidor. De induzir ao erro. Né? Então, assim, pode o consumidor, porque o que a gente faz está no Código do Consumidor. Exato. Né? Presta um serviço, uma prestação de serviço. Uma prestação de serviço, então está lá o Código do Consumidor. E quando o consumidor fica confuso e a pessoa utiliza uma nomenclatura, por exemplo, terapeuta se intitulando de doutor alguma coisa, isso pode gerar uma problemática. Eu não estou aqui dizendo se é certo ou errado. Eu estou falando o que pode, as consequências disso.
pode induzir, sim, as pessoas, o consumidor ao erro, né? De entender que ou se trata de um médico, ou alguma coisa nesse sentido. Exato. Então, assim... E a lei é muito clara. Se você induzir a erro o consumidor, você vai responder materialmente, ou seja, vai pegar no seu bolso e você vai ter que pagar por isso, tá? Isso é lei. Induzir o consumidor a erro, né? Então, assim, nas normas, né, nas nossas normas de conduta, a gente tem lá. indica. Inclusive, até a questão de usar branco, exatamente. Evita, né? Evita, para que ter problema, né? A sua qualificação, exato. Você conquistar o cliente é pela sua qualificação profissional e técnica e ética, não é porque você está usando branco. Então, evita, para quê? Exatamente. Né? Então, assim, tem algumas questões importantes ali. Então, para você que é filiado, que ainda não leu totalmente esse documento de normas e condutas, vai lá, dá uma olhadinha, né, para ter segurança dentro do seu trabalho, para trabalhar de uma maneira muito tranquila, porque, assim, hoje, até hoje especificamente, hoje é dia 15 de julho de 2026, essas são as atualizações que nós temos hoje. E, assim, sempre que tiver algo muito importante, doutora Luciana vem aqui, ou eu venho aqui, ou nós duas viemos aqui, porque a gente gosta... Adorei o bate-papo hoje. Eu também. Eu acho que foi muito... sempre. Eu também, porque acho que foi muito importante. E é aquilo que a gente estava falando. Muitas vezes as pessoas pensam, por que a Abrat? É a Abrat isso, a Abrat aquilo. Como que vocês vão fazer? Não, nós vamos fazer juntos. Né? A Abrat faz tudo que ela pode fazer. Ela criou um ambiente seguro, né? A Abrat já fez isso, busca criar um ambiente seguro para que o terapeuta ele tenha visibilidade, credibilidade. Então, tudo isso a Abrat já faz. Inclusive, prova disso, tantos anos no mercado, e hoje, inclusive, no mercado internacional. Eu estou aqui em Portugal, a doutora está aí no Brasil. E, poxa, a gente fazendo um trabalho incrível aqui também. E não só em Portugal, mas no bloco da União Europeia. Então, trazendo, inclusive, esse know-how da própria Abrat dentro da Aporte, para fazer um trabalho legal aqui, que é completamente diferente, as leis são diferentes, né? Então, aqui existem algumas terapêuticas, como a gente chama aqui em Portugal, que são regulamentadas, né? E existem as terapêuticas não regulamentadas, mas que elas podem, as pessoas podem trabalhar aqui de uma maneira segura, assim como é no Brasil, dependendo da maneira como se faz. Então, aqui a gente também tem algumas leis extremamente rigorosas, né? Então, é diferente. E eu acho que é importante, e as leis são importantes, elas existirem, né? Então a gente não pode ficar bravo com isso, são importantes, desde que sejam razoáveis, né? E a gente tem que lutar pelos nossos direitos, a gente está aqui para lutar pelos nossos direitos também. Exato. Então essas são as atualizações. Quer concluir, doutora? Deixar algum recado importante aqui para as pessoas? Quero concluir, sim. Sim, antes de concluir, Márcia, quando nós falamos sobre a questão dos cuidados, né, os motivos dessa edição dessa lei, da forma originária era bem restritiva, né? Nós falamos que também tinha uma plausibilidade na questão dos motivos da edição do projeto de lei, tá? Eu vou ler para não dizer que da onde que tiramos. Eu vou ler para vocês entenderem e por que nós temos essa ressalva que não está de tudo errado, tá? E por que a Abrat, ela preza por uma capacitação técnica de qualidade e um trabalho ético dos filiados e terapeutas, tá? Prestem só atenção, vai estar lá, quem quiser, entra no site e pega a lei e tem as exposições de motivos. Então, vamos lá. Quais são os motivos do projeto de leis? São 2 parágrafos, rapidinho. Nos últimos anos, aumentou expressivamente a procura por serviços voltados à saúde mental, acompanhada da proliferação de cursos livres e formações de curta duração que oferecem de modo precário habilitação em psicoterapia e terapias comportamentais. Sem respaldo técnico ou ético, muitos indivíduos utilizam brechas legais para atuar como terapeutas ou psicoterapeutas, colocando em risco a segurança dos usuários. Continuando. Diante disso, é forçoso reconhecer a necessidade urgente de regulamentar a prestação de serviço na área de cuidados em saúde mental, estabelecendo que apenas profissionais em formação superior reconhecida possam atuar. Tal medida garante qualidade, responsabilidade e proteção à população, evitando práticas amadoras e assegurando que o cuidado com a saúde mental seja exercido de forma ética e segura. Ponto. Vocês entenderam que existe uma brecha aí?
Então tá, não estamos falando aqui que todos os cursos livres não são de qualidade, não é isso. Mas Obviamente que não. de forma alguma. Mas você, terapeuta, que fez uma formação, tem a responsabilidade de continuar estudando, exerce de forma ética e segura, né? Então é nesse sentido que a Brat busca a proteger os seus filiados, dar o suporte aos filiados e juntos, como a Márcia disse, juntos vamos buscar um meio termo, vamos separar o que é a psicoterapia para o psicólogo, de E o atuação de que é, psicólogo. e o que é a psicoterapia para um terapeuta. Simples assim. Pronto. Simples assim, cada um na sua área, atuando de forma ética, responsável, segura para o terapeuta e para o cliente, o usuário, Interagente. interagente, É ok? isso mesmo. Então, acho que Doutora, o recado. muitíssimo obrigada, como sempre, né, por estar Eu que aqui agradeço a oportunidade. esclarecendo. Né? É muito bom assim esse bate-papo, é gostoso a gente poder fazer isso, porque a gente ama muito o que a gente faz, né? E principalmente a gente ama o objetivo da Brat, a gente veste essa camisa já há muito tempo, e o que a gente quer é o melhor para os terapeutas, né? Com certeza. Então tem a ver com aquilo que faz o nosso coração também vibrar alto. Então, um beijo no coração de todos vocês, e qualquer dúvida, né, entre lá no nosso site, no Instagram, tem lá os contatos de doutora Luciana, tem o meu contato também, se precisar falar com a gente está sempre às ordens. Então, um beijo no coração de todos vocês.